Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, os discípulos dele se lembraram que ele tinha dito isso e creram nas Escrituras e na palavra de Jesus. Isso está escrito em João capítulo 2, verso 22, que serve como base para o nosso estudo de hoje. Hoje é terça-feira, dia 19 de novembro de 2024. E o tema que estudaremos na lição da Escola Sabatina de hoje será Profecias do Antigo Testamento sobre Jesus, parte 1. Continua com a gente, eu já volto. Em suas discussões com os líderes religiosos, Jesus, vez após vez, citou o Antigo Testamento como base para que eles pudessem entender aquilo que a Bíblia falava a seu respeito, aquilo que as profecias apontavam para o ministério de Jesus. Parece algo estranho. Seria natural Jesus Cristo citar as Escrituras Sagradas para a mulher samaritana, que era uma mulher que não tinha um conhecimento muito grande a respeito das Escrituras Sagradas. Talvez quando Jesus esteve com a mulher Cirofenícia, que também não conhecia tão bem as Escrituras Sagradas, não tinha um embasamento teológico tão bom, mas ver Cristo Jesus desde o primeiro encontro que ele teve com os líderes religiosos, quando Jesus tinha apenas 12 anos de idade, quando foi até Jerusalém, você se lembra disso? Ele vai até o templo, ele passa 2 dias desaparecido dos seus pais. E nesses 2 dias ele está conversando, ele está dialogando, ele está citando o Antigo Testamento como base daquilo que seria o trabalho do Messias. E o que mais me chama a atenção é que nessa altura, os líderes religiosos ficaram profundamente impressionados com Cristo Jesus, a ponto de, como disse Ellen White no livro Desejo a Todas as Nações, os líderes religiosos proporem a José e Maria que Jesus Cristo fosse matriculado na escola deles, na escola em anexo ao templo. Quando você vai olhar para os períodos subsequentes da vida de Jesus, quando Cristo vai ter com João Batista, e João Batista e pede para ser batizado, e João Batista vai dizer, Senhor, eu é que devo ser batizado por você, como você vem até mim e pede que eu te batize? Jesus vai dizer, para que se cumpra o que a meu respeito foi dito nas Escrituras Sagradas, é importante que você o faça. Jesus vai citar as Escrituras. Quando ele é tentado pelo inimigo de Deus no deserto da tentação, ele vai citar as Escrituras Sagradas. Não apenas isso, mas em cada embate com os líderes religiosos, Jesus citava o que a seu respeito e aquilo que dizia respeito ao ministério era mencionado no contexto do Antigo Testamento. Mas por que aos líderes religiosos? Não é que eles não tivessem o conhecimento. Porque pior do que não ter conhecimento é você ter o conhecimento daquilo que a Bíblia diz, mas não conseguir entender da forma correta aquilo que a Bíblia menciona a respeito da vida, ministério, obra de Cristo Jesus. Quando você vai olhar para as Escrituras Sagradas, o que você mais percebe é isso. Na conversa de Jesus com Nicodemos, e olha que Nicodemos ainda era alguém que acreditava que Jesus, no mínimo, era alguém que vinha da parte de Deus, talvez um profeta, um mestre, não o aceitava como Messias no primeiro momento. Quando Jesus vai dizer a ele, você tem que nascer de novo, Nicodemos vai dizer, como é que pode um homem velho entrar no ventre da sua mãe e nascer outra vez? Quando, na verdade, essa era uma figura que já aparecia no contexto do Antigo Testamento. É tanto que os judeus usavam o termo uma nova criatura quando um prosélito aceitava o judaísmo e passava pelo ritual da circuncisão. Era uma nova criatura em Cristo. Nasceu para o reino. Jesus, ele vai agora ter que trabalhar conceitos relacionados ao seu ministério para pegar algumas informações que esses líderes religiosos já possuíam no contexto do Antigo Testamento para ressignificar, para mostrar, eu vou explicar para vocês do que é que esses textos estavam falando. Você percebe que mesmo depois da ressurreição de Jesus, você vai ler em Lucas a história de Jesus junto com os 2 indivíduos, 2 dos seus discípulos, aliás, que estavam seguindo para essa pequena cidade, e Jesus vai dizer a eles de forma bem clara que
havia uma razão de ser para a sua morte. Eles não sabiam que se tratava de Jesus, mas ele vai dizer, ó nécios e tardios em crer em tudo aquilo que os profetas do passado diziam. E começando pelos salmos, pelos profetas, pelos escritos do Antigo Testamento, e explicando tudo o que a seu respeito dizia nas Escrituras Sagradas. Jesus foi pegando textos que eles já conheciam e foi mostrando outros aspectos. Talvez seja exatamente por isso que os seguidores de Jesus e autores do Novo Testamento, os autores, você vai olhar para Mateus, Marcos, Lucas, o próprio João, o apóstolo Paulo, Pedro, entre outros, você vai descobrir que esses indivíduos simplesmente pegaram textos do Antigo Testamento e deram a eles uma significação, deram a eles uma explicação, fizeram algumas aplicações que as pessoas do seu tempo não estavam acostumadas com elas, porque não eram capazes de ver Cristo Jesus na perspectiva correta. E o texto que nós lemos como base para o nosso estudo nos diz que os próprios apóstolos, que criam que Jesus era o Messias, eles só foram entender as palavras de Jesus depois que ele morreu, ressuscitou, naqueles 40 dias em que ele esteve com eles. Ele falava a respeito do reino. E quando você vai para Atos capítulo 1, é muito interessante, nós não sabemos qual dos discípulos foi. Mas Jesus estava quase subindo ao céu quando um deles disse, Senhor, posso fazer uma pergunta? E Jesus diz, pode, pergunte, o que você quer saber? E ele vai dizer, Senhor, vai ser essa época que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Eu leio esse texto e eu fico pensando em Jesus. Gente, eu passei 40 dias explicando aquilo que eu já tinha explicado lá atrás e eles ainda não entenderam. Alguns dos aspectos da obra de Cristo Jesus, eles foram entender muito tempo mais tarde. Para você ter uma ideia, mesmo a mensagem de pregar o evangelho em todo o mundo para testemunho em todas as nações, você percebe nitidamente que os apóstolos chegaram à conclusão de que eles tinham pregado em todo o mundo, já que em Atos capítulo 2 haviam representantes de todas as nações que havia sobre a terra naquela época. Então eles disseram, não, nós já temos representações de todos eles, então Jesus já pode voltar, a gente já terminou de pregar o evangelho. Quando na verdade não era isso que Jesus estava dizendo. Jesus teve que permitir que a perseguição viesse sobre os apóstolos em Jerusalém para que eles se espalhassem pelo mundo para pregar o evangelho. Cerca de 20 anos depois da morte de Jesus, eles ainda estavam circulando por ali. Pedro, por exemplo, só vai sair depois que ele é preso, quase morreu. O anjo do Senhor foi libertá-lo e o anjo falou, é melhor você ir embora, que senão você vai morrer. E ele vai sair dali e vai pregar em outros lugares. Você compreende que as escrituras sagradas, elas apontam de forma clara aquilo que era a obra de Cristo Jesus. Mas os discípulos só foram compreender isso depois que Jesus Cristo foi ao céu. Quando o Espírito Santo vem sobre eles e conforme eles vão experimentando algumas coisas com o Senhor, é que as escrituras sagradas começam a tomar uma nova cor na experiência deles. Dessa forma, quando nós olhamos para a nossa própria experiência com Deus, nós precisamos nos lembrar que é enquanto vivemos com Deus dia a dia, estudando as Escrituras, orando e pedindo ao Senhor sabedoria para entender aquilo que foi revelado pelos profetas e apóstolos da Bíblia, é que nós somos capazes de poder entender os aspectos tão relevantes daquilo que é o nosso papel nesse tempo e nessa geração. Como o Senhor Deus espera que nós vivamos como pessoas que esperam pelo aparecimento dele nessa geração. É bom que aprendamos com as experiências daqueles que viveram no passado, para que hoje não cometamos os mesmos erros que eles. Ore comigo. Obrigado, Senhor, por tua palavra e pela certeza que temos de que o Senhor nos ouve. Ajuda-nos a podermos entender as Escrituras e viver como pessoas que entendem o tempo em que estão vivendo. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?